Olá, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quintas da Transformação. Este é o espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que sabem que nenhuma empresa evolui se a liderança não evoluir primeiro. Aqui nós falamos de consciência, impacto e legado, porque toda transformação começa dentro da liderança. E hoje eu tenho uma convidada também muito especial, meu Deus do céu, é toda semana um convidado mais incrível do que o outro aqui. E hoje eu vou falar com uma pessoa que eu admiro já há alguns anos, e eu estou muito feliz que ela está aqui, que é a Dani Taminato. A Dani, ela é fundadora do movimento Inconformakers, olha este nome, Inconformakers, que atua com projetos de inovação e impacto social na nova economia através do design thinking. O movimento já foi noticiado pela Isto É, pela Folha de São Paulo. A Dani, ela também atua com inovação focando, olha só o foco, que interessante, né, na mudança cultural necessária para a revolução digital nas organizações. Então, esse tema eu prometo para vocês que vai render, né? Então, fica aqui com a gente. A Dani também, ela participa ativamente como palestrante em eventos de inovação pelo Brasil, tem a sua formação abrange um MBA em gestão empresarial pela FGV, marketing pela Ohio University, mídias sociais pela Universidade de Milão e um bacharelado em comunicação social pela USP. Dani, bem-vinda. Obrigada, Verusca, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Ah, eu também acho. Obrigada, estou muito feliz. E queria já que você começasse se apresentando, ninguém melhor do que você para se apresentar, mas contando assim, sabe, um pouquinho da sua jornada, de como você chegou até aqui, né? De como você chegou até aqui para falar sobre o que você fala, para desenvolver o que você desenvolve nas organizações. Aí, sempre nessa parte, Verusca, eu vou confessar que é desafiador, né? É, Toda vez que a gente narra a nossa trajetória, a gente acaba transformando ela, né? Porque a gente está em constante transformação, o mundo também, né? Tá toda hora com novidades e com desafios, né? Então, essa autobiografia, mesmo que curtinha, eu acho ela sempre desafiadora, mas ela é incrível, até para a gente começar, né, esse papo falando sobre transformação, né? E aí, quando nós contamos a nossa trajetória, a nossa história, a gente geralmente olha para o passado, né? Tudo aquilo que nós vivemos até chegar aqui. E você sabe que hoje em dia, assim, quando eu penso na minha trajetória, eu penso ela como camadas que vão acontecendo quase que ao mesmo tempo, pelo menos ali dentro da minha intenção, Uhum. dentro do meu objetivo, né? Então, para amarrar e não ficar muito etéreo, hoje eu sou mestranda, né? Também em ciências ambientais pela USP, né? Então eu estou como pesquisadora olhando para isso. E no Uhum. mercado eu tenho essa atuação voltada para a inovação, principalmente olhando para a mudança cultural. Óbvio, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala também de tecnologias, tá aí a IA, né? Remexendo tudo. Mas o meu olhar sempre teve um lugar especial de observar as pessoas, porque uma organização ela é composta por essas pessoas, né? E como você disse, né, a liderança acaba sendo um papel super desafiador mesmo, porque como navegar nesse mundo de tantas mudanças constantes, inspirando e para além disso, né? Então, a gente falava de líder situacional, líder inspiracional, né? Só que até essa parte da liderança inspiracional, hoje ela traz novos desafios, exatamente porque nós habitamos um mundo múltiplo, complexo e de múltiplas narrativas que elas devem ser consideradas, né? Então, se eu for tentar resumir aqui a trajetória, né, eu me considero uma pesquisadora mesmo de temas que eu sinto que tocam o core dos desafios dos tempos atuais. Então, por isso eu estou fazendo esse mestrado, né, olhando para ciências ambientais, como é que as tecnologias nos ajudam a lidar com isso. Eu atuo com inovação e com recorte específico de cultura em pessoas, exatamente porque eu acredito que a colaboração e as skills humanas, elas vão ser um caminho, possivelmente, de futuros desejáveis quando a gente começa a ter tecnologias como a IA, automatizando tarefas que muitas vezes eram desempenhadas por pessoas e que eram Uhum. tarefas repetitivas,
muitas vezes não havia muito espaço para criatividade, né? Então, eu acredito que a gente não tem um caminho desenhado, o que deixa tudo muito desafiador, mas ao mesmo tempo nós temos um momento histórico de ter nas mãos uma possibilidade de desenhar esses futuros, né? Uhum. É um desafio grande. Eu Enorme. acredito, como você, que vai ser focado em pessoas. Sem dúvida. Não, eu costumo dizer que o futuro do trabalho ele é humano, sem dúvida, né? Acho que a gente está tão obcecado pela inteligência artificial, né? Tá todo mundo tão obcecado pelas tecnologias, né? E isso não vai determinar a inovação nem a transformação, sabe? Isso são ferramentas que a gente tem. Né, o que realmente, no meu ponto de vista, e eu queria ouvir o seu, né, no meu ponto de vista, o que vai determinar essa inovação, essa transformação desse mundo que a gente conhece hoje, que daqui a 10 minutos já não é mais o mesmo, é, mas o que vai determinar essa transformação e essa inovação que as empresas tanto desejam, os líderes tanto desejam, é o fator humano. Né? E dentro do fator humano, o fator das relações humanas, que é quando você traz, inclusive, a questão da colaboração. E aí eu queria saber o seu ponto de vista sobre isso, Dani, né? O que você entende que vai determinar essa inovação, a sustentabilidade, né? Conectando aí com o mestrado que você está fazendo também. Você sabe que você falando, né, sobre a tecnologia como ferramenta, ela é neutra, né? Inicialmente, a gente tende a pensar que ela é neutra para que Uhum, nós possamos utilizá-la e decidir a melhor forma de empregá-las, né? Mas tem um autor, que ele é um autor que chama Timothy Morton, ele tem uma obra que chama Hiperobjetos. E é muito interessante que esse pesquisador, ele traz, na verdade, uma visão diferente, que é assim, nós temos uma tecnologia que foi criada, e uhum, aí, ao mesmo tempo que parece que nós criamos e nós podemos controlá-la, né, como ferramenta, nós somos moldados por ela ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu acho que a gente vai conseguir costurar muito para a gente conseguir entender o cenário que os líderes têm que lidar no dia a dia ali com as pessoas contratadas, né? Como são essas pessoas hoje em dia, né? E eu acho que o exemplo mais gritante que a gente tem agora na atualidade é o uso do chat GPT, da IA, né? E muito recente o grande dilema das redes sociais, né? Tem até um documentário sobre isso. sim. Uhum, E nesse documentário eu acho muito interessante porque você começa a perceber que o mecanismo que faz com que redes sociais operem, elas ao mesmo tempo vão criando uma mentalidade nas pessoas. Então, acaba não sendo tão, nós humanos criamos e, portanto, podemos 100% controlar aquela tecnologia e ela é apenas ferramenta, né? Existe isso, talvez, ali no início, que acabou de criar, mas logo depois que ela começa a operar, que ela começa a democratizar, a massificar, nós começamos a ser moldados por ela. E eu acho que esse grande desafio é exatamente o da gente perceber que nós não vamos ter 100% de controle sobre a IA, porém, sabendo disso, aceitando isso, né? Porque às vezes cria aquela rejeição, aquele medo, né? Aquela ansiedade de, nossa, vamos perder o controle. Temos que olhar para como essa utilização dessa tecnologia vai nos moldar e como nós vamos escolher isso aqui é legal, isso daqui eu preciso ter um olhar de atenção. E uhum, aí eu acho que você ter autoconsciência enquanto humano é essencial para você conseguir ter esse discernimento. Né? Olha, eu uhum, tô começando a passar, sei lá, vou dar um exemplo besta aqui, mas tô começando a passar muito tempo em redes sociais. Poxa, isso não tá fazendo bem pro meu cérebro. Eu não tô conseguindo exercitar a minha mente de maneiras diferentes. uhum, Então, eu acho que com a IA e com outras tecnologias que vão cada vez mais ficar acessíveis, né? Nós vamos precisar ter muita autoconsciência das pessoas sim. e, quem sabe, uma discussão maior mesmo, né? Sobre o impacto dessas tecnologias, principalmente, aí vou trazer aqui, né? Sobre a formação dos nossos jovens, né? Que vão Uhum, ser o futuro do trabalho ali, né? Que são essa meninada aí que está entrando para o mercado de trabalho, que muitas vezes ou vão entrar mesmo para o modelo que nós conhecemos hoje, CLT, né, carteira uhum, assinada, ou que de repente vai começar a emergir um formato que nós nem mesmo ainda conhecemos, né? é. Será que vai ser sempre só empreender e CLT, ou será que vai surgir um outro formato que a gente não consegue ainda identificar? Assim como
algum tempo atrás foi a questão das carreiras, né? YouTuber, TikToker, né? Não existia essas profissões, assim, É, influenciadores, né? E sim. que começaram a surgir a partir das tecnologias que foram, né, desenvolvendo. Sim, e você sabe que é bem. Tá tendo uma conversa no, enfim, dentro desse universo da CLT, né, no Ministério do Trabalho e tudo mais, sobre a pejotização, né? Então, a quantidade, né, de profissionais PJ que existem hoje prestando serviço para empresas, mas que no fundo, são CLT disfarçado, né? Então, tá tudo muito nebuloso, né, digamos que nessa relação de trabalho, né? O que que é, enfim, a gente, que é exatamente isso que eu estou dizendo, a gente não tem um único formato mais de trabalho, né? A gente já tem formatos diferenciados, mas eles não têm um nome ainda. Mas Sim. isso já está acontecendo, né? E eu percebo que, justamente, aí falando sobre mentalidade, que eu acho que é um assunto interessante para a gente trazer aqui, na mentalidade da liderança, isso também não está claro, o que prejudica a forma de liderar dessa nova geração, né? Que está chegando no mercado de trabalho com um comportamento completamente diferente que não aconteceu ainda, que é a primeira vez. E Uhum. aí, falando sobre mentalidade, né, Dani, porque eu acho que inovação fala muito sobre mentalidade, né? Como desenvolver essa mentalidade desses líderes, na sua opinião? É, porque o ineditismo que vem com a próxima geração sempre traz esse novo de alguma forma. Mas eu acho Sim. que a diferença dessa geração que está chegando ali é porque ela vem com muito mais coisas embutidas, né? Do que, por exemplo, quando era a geração X, que passa para o milênio, que a gente já conseguiu ver mudanças grandes, né? Rupturas grandes. Mas cada vez essas, digamos, disrupções, né, em termos de mentalidade das gerações, ela está ficando maior, mais desafiadora, né? Então eu Uhum, acho que, primeiro de tudo, né, existe uma visão das gerações, né, que por um lado sempre existiu, mas que eu acho que a gente tem que tomar também um pouco de cautela, né, para não generalizar. E mais uma vez, né, a gente está habitando um mundo muito, muito múltiplo, né? Então, sim. sempre quando a gente acaba falando sobre geração, corre-se o perigo da gente generalizar e empobrecer muito ali as características, né, de uma geração. Então, eu acho que o desafio das lideranças agora é esse também, né? O de, Sim. poxa, vou ler um artigo sobre a geração que está chegando, mas será que é aquilo mesmo, né? Então, ter esse olhar aberto à multiplicidade, ela é algo necessário, mas ela também é desafiadora. Porque você lida com vários fatores ao mesmo tempo na hora de você, por exemplo, lidar, de repente, com duas pessoas da sua equipe que são da mesma geração, mas têm alguns perfis comportamentais extremamente diferentes. Né? E aí a Exato. gente começa a olhar para a cultura do recorte, de onde vem essa pessoa. Você me perguntou a trajetória aqui, né, quando eu comecei. Entender essa trajetória dessa pessoa, de onde ela vem, qual o recorte socioeconômico que ela habita, né? Porque essa parte da gente conseguir simplificar mentalmente alguns conceitos até para nos ajudar a tomar uma decisão, ela já não é mais tão confiável, porque nós Uhum. temos essa, né? Então, isso vale também para inovação, tá? Então, quando a gente fala sobre a criação de uma cultura de inovação dentro da empresa, não existe uma receita pronta, né? Não é mesmo. Ainda É. mais que a gente está falando de pessoas, né, Verusca? Uhum. Mas eu acredito que, tentando também, né, criar um framework, porque senão a gente fica ali também solto, né, na especificidade, também não é essa a intenção, mas eu acho que o que eu acredito dentro da inovação é olhar com um certo equilíbrio para três pilares. Então, que são pessoas, Uhum. cultura, tecnologia. Ótimo, concordo. Então, né, eu acho que isso é algo que ajuda a navegar dentro dessa tarefa desafiadora que é criar essa cultura de inovação dentro das empresas, né? Uhum. Pessoas, porque inevitavelmente nós vamos ter que olhar para esse humano, né? Eu acredito muito nisso. Com Não certeza. adianta você comprar todas as IAs aí existentes, se você não tiver as pessoas com uma cultura aderente, com uma mentalidade de uso, né, direcionada para aquilo que a empresa deseja, né?
E também não adianta você ter as pessoas, algumas pessoas com essa mentalidade de inovação, Uhum. mas você não tem a cultura na organização. Que aí é um desafio que nós estávamos falando um pouquinho antes, né, Verusca? Que é a questão de ter surgido vários departamentos de inovação nas empresas, né? Então, obviamente, era um passo inicial ali para tentar semear aquilo dentro das organizações, mas isso só tem sucesso se isso deixa de ser um departamento e vira cultura. Por isso que a segunda área ali, né, da cultura é essencial. Inclusive, parceiros de RH dentro dessa missão, dentro das empresas, é essencial. Assim, sempre quando eu trabalho em programas, eu preciso ter RH muito junto, né? E a tecnologia, por obviedade, assim, acho que ela é mais fácil de entender, né? O uso da tecnologia. Mas eu acho que não só a tecnologia em si, mas também eu acho que as organizações, e aí inclui lideranças também, né? Elas precisam ter muito claro o objetivo e a intenção da adoção de uma determinada tecnologia. E muitas vezes eu sinto que tem uma onda, né? Então agora estamos surfando ali a onda da IA, das transformações. E muitas vezes as empresas também, né? A velocidade que acontece é tão rápido, mas eu sinto que às vezes as empresas embarcam nisso sem ter clara essa definição de qual é a intenção, como eu quero utilizar essa tecnologia, como isso vai fazer parte da cultura da empresa, para não ser algo precisamos adotar porque tá essa loucura de todo mundo tá adotando, porque vai ser a revolução, e fica perdido no meio disso, né? Sim. Dani, como que você acha que, pensando, né, nessa combinação de pessoas, cultura e tecnologia, e entendendo que a liderança tem um papel fundamental para fazer essa roda girar, né? Como é que a gente conecta essas pontas, sabe? Por exemplo, a gente estava aqui, gente, antes de iniciar a nossa conversa aqui para vocês, a gente estava conversando que inovação acabou virando departamento dentro de empresa e não algo que atravesse, né, a organização, né? Que faça realmente parte da cultura. Como é que a gente faz isso, Dani? Né? Como é que a liderança, como é que os líderes, né, podem criar essa cultura voltada para a inovação em qualquer empresa? Olha, como eu falei, né, não existe uma receita, mas existem caminhos. E aí eu acho isso fascinante, assim, que bom que a gente está tendo essa conversa. Eu gosto muito da teoria U do Otto Scharmer, né, que Sim. é professor do MIT, e eu acho que os líderes, eu acho essencial, assim, sabe, entrar em contato com essa teoria U. Existem outras também, né? Mas eu gosto bastante dessa, principalmente para quem gosta desse foco humano, para quem segue essa visão, né, que nós compartilhamos aqui. Ao entrar em contato com a teoria U, você começa a entender que existe um possível caminho e que ele começa ali na parte da visão aberta. Então, vamos lá, né? Dentro de uma organização que precisa de líderes para que a cultura possa se disseminar, eu não estou Uhum. falando só do departamento de inovação, eu estou falando que o líder de contabilidade vai ter que ter essa mentalidade, né? Assim Exato. como o líder de RH, o líder do financeiro, né? Enfim. Então, os líderes, eles vão ser os disseminadores, os inspiradores, mas ao mesmo tempo não é mais aquela posição da liderança que, olha, você vai ter que fazer, eu vou dar um exemplo aqui, né, porque isso acontece muito. Somos inovadores, vamos adotar metodologias ágeis. Aí você Uhum. começa com os rituais. Como é que é esse ritual? Vamos fazer dele todo dia de manhã. E aí, muitas vezes parece que a liderança, quando adota inovação, é fazer a daily com a equipe todo dia de manhã, né, organizar ali as suas tarefas, enfim, né, a metodologia que você adotou e tal, Scrum, e que é isso. E, na Uhum. verdade, existe o formato, mas se você não tiver aquela intenção, que é muito essa parte do humano, você Exatamente. não tá. É como se você usasse. É como se você tivesse um corpo sem alma, assim, sabe? Uhum. Então, muitas vezes, eu acho que esse é o perigo da mentalidade de receita, né? Então, você me perguntou, né? Poxa, Dani, como é que os líderes podem encarar esse desafio, né? De disseminar a inovação? Eu acredito que, como passo um, assim, manter a mente aberta, o olhar livre de julgamentos. E aí é uma palavra muito legal que eu vejo também grandes autores e pensadores de educação, que também é outra paixão que eu tenho, né? Acho que a gente pode costurar, né? Porque liderança hoje é educação. Sem dúvida. As organizações vão virar escolas, né? Então, Sim. eu acho que
os líderes, na hora de conseguir manter essa visão aberta, eles vão precisar desaprender. E Com aí, certeza. então, poxa, Dani, como assim, né? Aí você convoca os líderes ali, você vai ter que desaprender o que vocês sabem. E aí entra o quê? Segurança psicológica. Então, Total. inovação com mudança, segurança psicológica. Então, os líderes vão precisar criar ambientes seguros para suas equipes, porque o passo zero vai ser todo mundo desaprender. E aqui, quando eu falo desaprender, mas como assim, Dani? Nós fomos educados, principalmente eu estou falando da geração, né, millennial ali, que a gente veio do analógico para o Aham. digital. Nós criamos algumas crenças, digamos assim, Uhum. que nós baseamos as nossas decisões e a nossa mente funciona de uma determinada forma que fez com que a gente alcançasse um sucesso ali num outro momento de mundo, né? É que a gente entende por sucesso, inclusive, que já não é mais a mesma coisa, né? Exato, tem isso ainda, né? Tem isso ainda. E como é que eu abro mão, né? Como é que eu desapego de algo que no passado funcionava e que hoje já não cabe mais, né? Uhum. Então, esse momento de desaprender, ele é um momento muito sensível, né? E que, como líder, você tem que dar esse suporte, né? Aí eu lembro muito, né? A gente falou de líder ali situacional, líder inspirador e o líder servidor. Eu acho que essa característica entra nesse lugar, né? Como é que eu sirvo melhor para criar esse ambiente para que a minha equipe se sinta segura e eu possa desfazer, né? Porque aí todo mundo fica com medo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu não vou mais trabalhar do jeito que eu estava acostumado. Então é um momento tenso, digamos assim, quando a gente começa a implementar a cultura de inovação numa organização. É um momento sensível, um momento Sim, decisivo também, né, Verusca? Porque sim. se você ali não consegue criar esse ambiente seguro, você cria resistência e a inovação não acontece. Não, é assim, a segurança psicológica é a base para a inovação, né? Você vê, né? Por quantas décadas a gente vem falando sobre a segurança do colaborador, né? Como uma segurança muito mais associada à segurança física, né? Física, química, biológica. E agora o que a gente sabe que realmente determina, por exemplo, né? O bem-estar das pessoas determina esse espaço de inovação não é a segurança física, mas sim a psicológica. Segurança física é o básico do básico, né? Assim, é o básico do básico, todo mundo precisa ter. Só que junto desse básico, a gente agora atribui também a este arroz com feijão, que toda empresa deve praticar, a segurança psicológica. E aí, Dani, eu chamo esse líder servidor de líder facilitador, sabe? Uhum, Porque perfeito. precisa, né? Assim, eu entendo que hoje o papel da liderança, assim como as empresas vão se tornar escolas sem sombra de dúvidas, né? Porque são lugares de aprendizagem contínuo, né? A organização é um lugar de aprendizado contínuo. O líder, ele vira o professor. Só que o professor no sentido de ser um facilitador desse aprendizado. E aí, ou te ouvindo, né? Eu pensei numa habilidade que essa liderança precisa ter para isso acontecer, que é a curiosidade. Pois é. Que está ligada com a mentalidade aberta, né? Exatamente. E aí, eu amei que você usou a palavra facilitador, né? Porque até puxando um pouco ali, resgatando o que você contou, né, sobre o movimento dos Inconformakers, é um movimento que eu fundei e que acabou, na verdade, surgindo muito espontaneamente de um desejo muito forte de Uhum. pessoas que eram amigos, né, conhecidos, que trabalhavam na época começando a inaugurar esses departamentos de inovação nas empresas, mas também aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, nós nos juntamos e começamos a querer colocar em prática, porque a gente percebeu que só a teoria na forma educacional ali não bastaria, a gente precisaria aplicar aquilo, né? E nós Ah, começamos a nos disponibilizar a atender empreendedores sociais. Oi, Dani, acho que oi, travou. Você está me ouvindo? tô te ouvindo. Ah, tá. Eu acho que voltou agora. Voltou. Aí só repete a última coisa que você falou, por favor. Tá, não, sem problema. A gente, na verdade, se juntou, né, enquanto rede de pessoas que trabalhavam nos departamentos de inovação que estavam sendo criados nas empresas naquele momento, e Uhum. nós queríamos empregar na prática aquilo que a gente estava aprendendo na teoria, mas ainda estava muito no início aqui no Brasil. Então, nós nos disponibilizamos enquanto rede para praticar ajudando empreendedores sociais
porque aí eram causas que a gente acreditava, empreendedores que estavam muito assim dedicados e resolvendo alguma questão social, e ao mesmo Uhum. tempo nós que precisávamos aplicar, e no momento não era muito seguro aplicar já na empresa, né? Porque a gente queria entender como é que aquele mecanismo funcionava. Isso foi fenomenal, assim, porque aí a gente entra na parte da facilitação, né, e da colaboração, porque a gente começou a fazer sessões que eu chamo hoje, que eu consigo enxergar como laboratórios mesmo, né? Porque o que acontecia? Nós tínhamos um desafio, né, que aquele empreendedor social trazia, que estava Uhum. como dificuldade dentro do negócio dele, e nós juntávamos um grupo de pessoas com múltiplas formações, backgrounds, trajetórias, pessoas muito diversas, e conduzíamos um processo, né, enquanto facilitadores, para que a gente pudesse chegar ali em alguns caminhos possíveis, alguns futuros possíveis que aquele empreendimento poderia escolher, né, tomar ali enquanto opções de criatividade que emergiram de um coletivo. Uhum. E todo esse processo que a gente utilizava, tanto o design thinking quanto algumas outras metodologias, né, o Word Café, enfim, nós conduzíamos esse coletivo e a gente nunca sabia o que ia dar, né? Então, esse processo, vão ter pessoas que vão conhecer melhor, vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Se tiver líderes aqui escutando a nossa conversa, né, ainda não conhecerem, eu convido a Sim. conhecer a teoria UU, o duplo diamante do design thinking, né? Porque é esse processo que começa sempre com uma mentalidade aberta, só que quando a gente faz isso num processo coletivo, colaborativo, nós vamos presenciar algo que não é um controle do facilitador, porque o facilitador ali, ele não está comandando o processo, ele Exato. está facilitando, servindo, para que aquele coletivo, que ninguém sabe o que é, porque não é resultado ou condução de uma pessoa, mas é o resultado da junção daquele coletivo, onde surgem as maiores inovações, Verusca. E é assim, Maravilhoso. é algo que exige das pessoas confiança, segurança psicológica, como a gente trouxe, né? Uhum. Mas é também um lugar que convida as pessoas a habitar um papel que elas não são muito acostumadas a ocupar, que é o lugar onde eu posso, a minha voz vai ser escutada. Talvez a decisão não vai acatar a tua ideia que tu trouxe ali, mas Uhum. você vai poder ter a voz de trazer alguma ideia e de repente uma segunda pessoa vai ouvir essa ideia, mas e se a gente pegar só essa partezinha mais isso? E aí começa o processo coletivo, que o resultado não vai ser a ideia só de um, mas vai ser uma junção do todo, olhando para o bem da inovação, da intenção daquela organização. E é um processo muito empolgante. Eu vi as pessoas, né, sorrindo e de olhos brilhando, porque você começa a exercitar esse senso coletivo. E esse senso Ah, coletivo é o que os RH sonham em fortalecer dentro das organizações, né? Porque eu ouvia muito isso. Ai, Dani, minha empresa tem muitos silos. Ai, porque o RH não fala com o financeiro, que não fala com o operacional, que não fala com... E aí fica todo mundo trabalhando naquela caixinha, porque foi um modelo adotado, né, há muitos anos, assim. Mas a inovação, ela vem com essa proposta de, poxa, somos uma mesma organização, precisamos abrir um espaço para essa criatividade fluir. uhum. E o mais interessante, né, não só a gente pode chegar numa inovação ali colaborativa, quanto a gente vai aprender no processo. Sim, sim. Então, são várias camadas que acontecem na mesma experiência, né? A partir do Uhum. momento que a empresa se abre para uma inovação colaborativa e não mais departamentalizada, que é algo muito rico. E é uma Perfeito. coisa que as pessoas estão procurando, né? Aham. É o se As sentir. pessoas querem. Exato. É um desejo, inclusive, das pessoas, mas que sem esta segurança psicológica, elas não conseguem nem expressar esse desejo, né? Uhum. Sem a construção desse ambiente, né? Então, eu entendo assim que tem dois elementos, né, importantes para essa liderança começar a criar esse espaço, né, que é abrir espaço para as pessoas falarem,
né, ter essa curiosidade mesmo de ouvir as pessoas com interesse, né, e principalmente com a crença, a mentalidade de que todo mundo tem algo para contribuir, e todo mundo de fato tem, né? Todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. Então, além desse espaço de fala, também a, a sensibilidade, né, de querer perceber o outro, né, de querer entender como o outro está. Então, você sabe que esse insight, né, de que as escolas, né, já leio a respeito disso e já penso sobre isso, de que as empresas serão escolas, mas o insight, né, de que os líderes serão os professores me veio hoje, Uhum. com a Não, sua fala. sei. É. E mais do que isso, eles vão ser professores facilitadores. Exatamente, porque são dessas habilidades que a gente está falando aqui, como a curiosidade, né, a segurança psicológica, né, essa configuração assim desse ambiente de fala e de sensibilidade humana mesmo, de sensibilidade no sentido de perceber o outro, né? A gente chama isso de sensibilidade social, né? De perceber como o outro tá, né? De perceber como o outro responde a uma mudança e conversar sobre isso como adultos, né? Tipo, ter conversas, que muita gente chama isso também de conversas difíceis, eu chamo de conversas necessárias, né? De ter essas conversas necessárias para que a gente possa evoluir e, de fato, criar inovação e além de criar inovação, acho que cuidar das pessoas que estão na empresa, né? E é uma coisa que, inclusive, para o líder é muito gostoso, a partir do Uhum. momento que você consegue desenvolver e criar esse ambiente, né? É Por verdade. isso que eu bato muito assim na tecla da colaboração, porque a partir do momento que você consegue dar aquela ignição, a primeira virada de chave, e a rede começa a funcionar mais forte do que uma pessoa ali, né? Aquilo começa a ficar gostoso para todo mundo. E aí, quando eu falo que é um professor facilitador, é porque não vai também ser o professor que eu sei tudo e aí eu vou passar É, este conhecimento para você. Não, eu isso sei mais porque eu tenho essa experiência, né? Eu vivi, eu, né, comandei ali, e isso me traz habilidades, só que a partir do momento que eu vou facilitando essa colaboração, esses processos coletivos, eu também vou aprendendo sobre a minha equipe, né? E aí essa posição que você comentou, né, sobre a percepção social, né? a sensibilidade social. É. Sensibilidade social, ela vai começar também a ser tanto sobre o outro, né? Líder com equipe, equipe, par, né? Equipe, liderança também, né? Sim. Essa admiração também, né? Pela pessoa que está conduzindo ali, inspirando as pessoas. E ao mesmo tempo pode acontecer um processo também da pessoa consigo mesma, né? Nossa, estou me conhecendo mais nesse processo, porque o próprio processo de conduzir a facilitação exige que você tenha um nível de escuta mais profundo com a sua equipe. É. E aí você começa a se perceber também, poxa, será que eu sou impaciente? Eu estou aqui. Então, também começa a acontecer esse processo, né? Muito interessante. Por isso que eu também vejo assim, os líderes aprendendo. E quando você tem essas pessoas com esse olhar de estamos juntos, você começa a ver que o líder não se sente mais naquele lugar, estou sozinho, com a responsabilidade em cima de mim. É um projeto coletivo, né? É, É. é um processo também de reforçar a confiança, né, desses líderes com a sua equipe, com seus especialistas, né, como Sim. uma abertura maior, inclusive para essa equipe se sentir importante, relevante, participante, né? Então, por isso que eu acho que a cultura de inovação, ela é, assim, algo mágico quando ela consegue realmente acontecer. É Sim. óbvio que aqui a gente também não está falando, né, de um mundo em que as coisas acontecem assim tão fácil, né? Até porque a gente tem inúmeros desafios, né? Que a gente comentou aqui de alguns, né? A crise ali social, econômica, as múltiplas narrativas, acaba sendo mesmo desafiador. Mas eu vejo um espaço muito bonito, possível, que a gente Uhum. pode criar e construir, principalmente com iniciativas como a sua, né, Verusca, de promover essas discussões, de começar a trazer esse conteúdo para que ele fique cada vez mais acessível às pessoas Sim. mesmo, né? Exato, exato. Você sabe que eu sinto muito isso, tem muita gente achando que está guardando conhecimento
e Uhum. que isso é bom, né? Tem muita gente que acha que reter conhecimento é algo bom. Conhecimento não é mais poder, né? Houve uma época em que o conhecimento ele era poder de fato, porque poucas pessoas tinham. Hoje todo mundo tem conhecimento na palma da mão, a hora que quiser, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com muito mais a ver com as perguntas do que com as respostas, né? Então, eu acho que a gente precisa compartilhar. Por exemplo, eu não teria tido esse insight, né, de que os professores são os líderes serão os professores, né, dentro das organizações, se eu não tivesse aqui compartilhando essa conversa com você, né? Então, isso me faz pensar em muitas questões, né? Me traz muitas perguntas. Então, acho que a gente precisa fazer mais perguntas, né, Dani, nas empresas. Exato. Fazer perguntas e fazer as perguntas é, certas. Não sei se existem perguntas erradas, mas fazer Poderosas, eu diria. mais intencionais, É, talvez, né? Então, é muito curioso, né? Que acaba sendo um paralelo com a IA, né? Para você sim, conseguir um resultado mais otimizado, você precisa saber fazer as perguntas certas, né? O tal do prompt. E eu exato. acredito que isso vai começar, né? Que a gente está fazendo uma metáfora básica, mas vai ser muito sobre isso, né? Uhum. Quais são os desafios? Será que a liderança está conseguindo enxergar isso hoje? Será que os profissionais ali que estão olhando para esse futuro do trabalho, como as suas profissões vão se remodelar ou como que elas vão transpassar essas mudanças tecnológicas, né? Eu acho que cabe muito perguntas. Exato. Numa mentalidade em que nós ali, pelo menos millennials, né, para trás, fomos ensinados de que perguntar é não saber. Exatamente. Não É se pergunta. incompetência, né? É como se tivesse uma dúvida, né? Fosse uma incompetência. E até hoje a gente percebe que as pessoas se sentem assim. E vai ser, na verdade, uma habilidade necessária, né? Já é Já é. presente, não é futuro, né? Hum. E eu acho que a liderança ela vai começar a ser convocada para olhar para os cenários, não só em busca de perguntas intencionais, perguntas claras, mas também com lentes diferentes. Uhum. Então, que nem, né, você estava falando aqui, você deu o exemplo sobre percepção, né? Cada vez mais um convite de uma lente multissensorial quando você vai enxergar, né, não só para pessoas, mas inclusive até para cenários, né? Sim. Quais são as implicações envolvidas, quais são os sentimentos, as emoções, seja de mercado, seja né, da persona do cliente que você tem no seu negócio. Então, essa lente multissensorial ela vai ser necessária, assim como uma lente multitemporal, por exemplo. Porque a gente começa, eu vi que teve já um episódio, né, com a amiga Lígia, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Incrível. E eu gosto muito quando ela fala sobre as camadas de tempo, né? Uhum. Então, olhando para pesquisas de futuros, e aí a gente entra também com inovação nessa transformação das organizações, a gente vai percebendo que também a liderança vai precisar ter essa lente multitemporal na hora de liderar. Exatamente. Então, é uma lente multissensorial, multitemporal, e eu acredito que também algo, não sei que palavra utilizar, mas é a lente inicial que a gente falou, que é aquela que abrange as multiplicidades, tanto dos cenários que a gente tem das gerações, né? Porque muitas vezes numa equipe tem diversas gerações ali, Sim. como também de narrativas de mundo, né? Para a Uhum. gente conseguir ter essas competências dentro da liderança, é um desafio grande, né? É. Não dizemos que não é, mas é um desafio fascinante para quem é apaixonado pelo humano. É. E eu E é uma acho oportunidade, né? E que é uma oportunidade para quem ainda não entendeu esse movimento, né, do mundo do trabalho, mas é um movimento do mundo, na verdade, né? Porque eu fico vendo, por exemplo, eu tenho sobrinhos, né, de várias idades, e eu percebo que eles fazem perguntas cada vez mais interessantes, assim, sabe? Então, são serzinhos que estão vindo, assim, com uma programação diferente, né? totalmente, Então, assim, ele está mudando, não é nem uma questão de futuro mais, ele está mudando. E para a gente lidar com esse novo mundo, a gente precisa saber fazer perguntas para entender e não achar que a gente tem todas as respostas, né, Dani? até porque ia ser muito pesado, né, Verus, que a gente Muito. atuar enquanto liderança
É, colocando uma máscara de que a gente sabe, porque ninguém é, sabe, né, ninguém sabe. o que vai ser. Mas a gente tem pistas, né? A gente tem pessoas que são É, essas pessoas maravilhosas que você está trazendo aqui, né, para as conversas, tão ricas, enfim. E eu acho que existe esse caminho que é possível trilhar, que vai ser uma jornada muito bonita para esses líderes que estiverem abertos a isso. sem dúvida. Desafiadora também, mas eu acrescentaria dessas lentes que nós falamos também uma lente de ousadia, talvez, que é isso que você falou que os pequenininhos já estão vindo, sabe? Sim. Provocadores, É, perguntando, curiosos sobre tudo. Às vezes a geração acaba sendo incompreendida, né? Dada como uhum. rebelde, mas é uma qualidade maravilhosa, assim, Também acho. hoje. Eu fico assim fascinada quando eles me desafiam com uma pergunta que eu falo, caramba, eu não tinha pensado sobre isso, sabe? E é muito interessante você se colocar nesse lugar e falar, tá, e agora, né? E aí, às vezes, eu não sei a resposta, mas aí eu lanço uma outra pergunta. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos que ela é muito esperta, assim, sabe? E aí eu falo, mas Maria Cecília, por que que você está me vindo com essa pergunta, sabe? Me explica melhor para te entender. E aí ela vai explicando, entendeu? E a gente vai aprofundando uma conversa e fala, cara, isso não é uma criança, entende? Não, e é maravilhoso, porque nós somos também uma geração de adultos que estamos né, criando essas relações com essa geração Sim, de crianças que antes as gerações anteriores não não tinha. cultivavam, não É, tinha. exato. Eu acho que essa curiosidade ela é uma coisa que também nos mantém vivos, nos mantém apaixonados pela vida. Aí a gente está extrapolando um pouco, mas dentro das organizações isso é muito interessante também, porque você consegue olhar para a motivação das pessoas dentro da Sem dúvida, organização, né? E sem para dúvida. você manter equipes motivadas, você precisa ter clareza de propósito, de missão, de intenção. Propósito, às vezes, é uma palavra que ficou um pouquinho É, deturpada, mas eu gosto muito de intencionalidade, eu sabe? também. Porque você traz a clareza que é necessária para observar os cenários e uma intenção de ir naquela direção. Porém, eu posso mudar o curso ao longo do caminho, né? Então, Uhum, a gente falou aqui de metodologias ágeis e para liderança, acho que muitos líderes estão tendo contato agora com os OKRs, né? Que são os sim. OKRs, a metodologia ali de metas, né? E objetivos. Indicadores, né? Objetivos. Exato. E eu acho que essa metodologia ela trouxe esse convite de olhar para esse redirecionamento de rota, né, ao longo do caminho. Então, a gente está falando de um sistema, óbvio, mas eu acho que essa postura também de liderança, né, onde a gente mantém, onde a gente intenciona uma direção, mas que a gente se mantém aberto a todo momento para testar, poxa, essa rota aqui não está dando certo, a equipe não está harmonizada dessa maneira. E tá tudo bem, né? Você aprendeu um jeito que não tá harmônico, então vamos construir junto ali como seria um jeito mais harmônico de fazer isso. Então, eu acho que a graça da inovação é esse espaço de cultivar curiosidade, que aí muitos exemplos, né, que você deu com sua sobrinha, enfim, eu acho maravilhoso essa qualidade das crianças que nós tivemos, né, que a gente vai perdendo É, ao é. longo da vida. E que são habilidades humanas, né, Dani? Assim, acho que, sei lá, de alguma forma, esse episódio, ele tá falando sobre quais são as habilidades humanas que a gente precisa, não é nem desenvolver, é só reativar, sabe assim? É como a curiosidade, por exemplo, né, de uma criança. Então, eu às vezes vejo, né, crianças com os pais, assim, e vejo as crianças fazendo perguntas e os pais muitas vezes no celular sem ouvir direito o que o filho está dizendo, sabe? E aí, fazendo um paralelo com a organização, eu vejo líderes, claro que não é um líder, não é um pai, né? Não é isso, mas a posição de liderança, né? Muito similar. Então, os líderes não estando atentos às perguntas dos seus liderados, aos questionamentos dos seus liderados, né? Então, o que a gente precisa é retomar as habilidades humanas. Então, a curiosidade, a atenção, o afeto, a sensibilidade, né? Então, o pedir ajuda, sabe assim? Essa coisa do ser humano mesmo, que nem é uma questão de desenvolvimento, mas sim de retomada, sabe? Exato. E aí é um momento também que a gente não sabe o que vai acontecer, mas quando eu falo
desse potencial de oportunidade, é tão gostoso te ouvir falar, porque é exatamente isso, né? A partir do momento que as máquinas começarem a automatizar os processos, será que a gente vai conseguir voltar a ter a possibilidade de sermos cada vez mais humanos no trabalho? Pois é, Porque eu acho que isso vai acontecer se a gente conseguir sim. construir esse caminho, né? É, a automação, obviamente, vai trazer desafios, é óbvio, né? Uhum. Ali no momento de transição, mas existe essa oportunidade. Como é que a gente consegue fazer uma ponte mais suave para essa transição, né? E Exato. aí as lideranças, assim, vão poder brilhar se elas estiverem com essa mentalidade aberta, né? E Sim. com essa vontade mesmo de facilitar esses processos colaborativos e coletivos, porque é muito legal a gente abrir espaço para ver o futuro emergir Sim, de um muito. todo, É, né? é, E aí isso, inclusive, abrange as próprias organizações, né? Então, quando a gente fala de processos de Open Innovation, por exemplo, a gente começa a perder um pouco os moldes ali do que é a organização, não é só aquela caixinha de quem está contratado lá dentro, mas eu consigo ter trocas ali com o ecossistema fora, né? sim, E eu acho que essa parte, quando a gente fala de colaboração, não é apenas os silos dentro da organização, mas a organização como um todo dentro do mercado, né? exato. Então, é a mentalidade que sai, né? O Otto Scharmer fala, né? Você sai de um ecossistema, né? Que a gente pode É, as organizações guardando segredo de inovação, era aquela coisa meio pesquisa e desenvolvimento, né? uhum, Meio paralelo com o que você falou, né? Eu tenho conhecimento, então isso me dá poder, então eu vou é, guardar. As é, empresas com inovação era pesquisa e desenvolvimento. Descobri um negócio, segredo de empresa, não vou contar. isso. A inovação hoje ela já traz uma outra roupagem, né? Isso pode continuar existindo em alguns mercados ali, mas existe muito também essa inovação que se dá a partir da colaboração entre empresas grandes que têm estruturas enormes com startups, por exemplo, que Uhum, conseguem ter mais espaço para conseguir ousar, para conseguir assumir riscos que de repente uma exato. grande empresa não pode, né? E como é que você se beneficia dessas diferenças que podem se complementar e ganhar força, né? E aí eu gosto muito que o Otto Scharmer fala exatamente isso, né? A gente sai de um egossistema, entra num ecossistema, é um pensamento de rede, né? Exato. E a gente está começando hoje a COP30, né? E aí quando a gente fala de ecossistema, eu sei que parece ser algo ambiental totalmente apartado, mas eu acho que o mundo inteiro está olhando para essas questões de crise climática, né, Verusca? E eu Sim, acho que para sim. os líderes, mesmo se você não tiver uma área de sustentabilidade, você não atuar exatamente com uma equipe que olhe para isso, você consegue se inspirar com a própria mentalidade dessas discussões que estão acontecendo, muito interessantes, em que alguns líderes, inclusive de povos originários, vão ter voz, vão trazer suas Uhum. histórias, e mais do que as histórias, eles trazem uma mentalidade muito naturalmente ecossistêmica. Total, né? E essa coisa da tribo, né? Da cultura da tribo, né? Ela tem muito para ensinar a gente sobre esse resgate dessas habilidades humanas, né? Para que a gente tenha sustentabilidade das pessoas, né? A gente não tá mais, não é só sobre o viés do meio ambiente, né? Porque é muito pequeno, né? Quem ainda acha que sustentabilidade é só sobre o meio ambiente, né? E não sobre a nossa sustentabilidade aqui na Terra. É basicamente sobre isso. Exato. Para que a gente possa viver em vez de sobreviver, né, Verônica? Exatamente, exato. E você falou sobre essa questão, né, da tribo, e eu acho isso muito interessante. Uma fala bonita que você trouxe aqui, que me emocionou até quando você falou, que é essa questão de você reativar aquilo, né, que é do humano. A Sim, gente continua sendo humano, apesar de ter que enfrentar, às vezes, rotinas, né, que ainda não estão equalizadas da melhor forma, mas tá ali guardadinho dentro da gente, né? tá sim. É. Eu acho que o convite vamos nos permitir, enquanto humanidade, resgatar essa ancestralidade, não só povos originários ou, sei lá, seus antepassados, mas eu estou falando do resgate humano mesmo, assim, né? Uhum. Aquilo que é comum a nós e É, que está latente, que está pedindo nos tempos de hoje, de crise, está pedindo para ser ouvido. com certeza.
É o afeto, é o olho no olho, é a amizade que a gente cultiva aqui, né, que se estende para além das nossas missões, que eu Exato. admiro demais as missões dos meus amigos, assim, mas que também inclui essas relações, né, humanas, de amizade, de bem-querer. E como é que a gente traz isso também para as organizações num movimento positivo para todos, Uhum. né? Tanto para a Exato. saúde mental das equipes, mas também da liderança, né? Que muitas vezes, num formato mais antigo, fica sobrecarregada. E que Estão de fato, né, Dani? Os líderes estão de fato sobrecarregados e adoecendo, né? Então, o convite é reforçar essas redes de colaboração, que vai exigir um pouquinho do desaprender, que a gente falou lá no início, mas que pode ser um portal mesmo para você reforçar essas relações com a equipe, abrir esses espaços de conversa e de criatividade conjunta que pode resultar numa facilitação para uma inovação. E aqui, inovação, a gente não está falando só de tecnologia, às vezes é inovação de processo, é inovação de várias. Tudo que a gente quiser, né? Na verdade, de se propor ali como desafio. Então, existe um campo muito legal de explorar das organizações como escolas, como você trouxe, né? Eu acredito demais nisso. E eu agradeço demais essa oportunidade da Ah, sua fala. eu que agradeço. Nossa, o nosso tempo já acabou, você acredita? Voou, né? Boa, né? O papo bom aí Sempre assim. o tempo é relativo. A gente que É, trabalha com inovação, futuros, a gente sabe que é isso. gente, nossa, isso é um bom sinal, inclusive, né? Então, quero com certeza te agradecer muito, Dani, por toda essa conversa. Gente, sigam a Dani, né? Daniela Taminato. Você tá no LinkedIn assim, né, Dani? Daniela Taminato, né? Exatamente. Então sigam a Dani, né? Acho que chamem ela para bater um papo também lá nas redes sociais dela, porque é uma pessoa que, assim, né, que a gente vai conversando e vai se aprofundando, e aprendendo muito também. Então, muito obrigada mesmo, de coração, por você ter aceitado o nosso convite. Você sabe, Verusca, que eu tive aula com o filósofo Clóvis de Barros, né? Ele foi meu professor na USP, na graduação. E eu gosto muito de uma fala dele, que ele fala: sabe aquele momento que a gente perde a noção do tempo? É o momento que a gente foi feliz e que faz a nossa vida valer a pena. Então, eu fecho aqui minha fala agradecendo Que a lindo! oportunidade de ter vivido aqui com você nessa conversa essa vida que valia a pena ser vivida. Ai, que lindo! Me emocionou. Poxa, muito obrigada. E, gente, se vocês também gostaram, assim como a gente, já curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Vamos, eu brinco que a gente está aqui disseminando a palavra, né? Então, vamos levar a palavra para outras pessoas também, esse conhecimento, porque isso eleva, né, a nossa existência aqui nesse lugar, nesse planetinha. Então, por favor, né, compartilhem para que outras pessoas também possam se beneficiar desse conteúdo. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente também. Dani, obrigada. Um beijo. Obrigada, Verusca. Um super beijo. Beijo. Tchau, Muito tchau. tchau, obrigada. Gente, então vocês acompanharam aqui mais uma edição do programa Quintas da Transformação, esse espaço da Academia de Transformação Organizacional para líderes que querem evoluir e deixar marcas positivas que permanecem. Continuem com a gente e até a próxima.